Abra sua Bíblia então em Ruth, livro de Ruth, capítulo de número 1, por favor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, esse livro foi escrito na época em que os juízes julgavam em Israel. Não havia uma figura central como um rei, à semelhança de Saul, Davi. Era um tempo em que os juízes, julgavam na terra. E é interessante que essa terra se chamava Belém, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Belém significa casa do pão, e é interessante que na casa do pão havia fome, o que significa dizer que não havia pão na casa do pão. Elimeleque, marido de Noemi, que tinha 2 filhos, este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Lembrando que Moabe era um povo que em tempos passados subjugaram por um bom tempo Israel. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, morreram Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de 2 filhos e de seu marido. Essa é uma história bastante trágica. Se não preste atenção que Elimeleque pega a sua esposa, pega os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles tomam a decisão de fugir de uma crise que se instalou lá em Belém. E aí é interessante que Elimeleque faz o que muitas vezes nós fazemos. Quando chega uma crise, você tem pelo menos 3 opções. Ou você foge da crise, ou você enfrenta a crise e aprende com a crise. E preste atenção que tudo o que Elimeleque tentou fazer foi fugir da crise. Só que ele vai para onde? Ele vai para Moabe. Mas Moabe era um povo que lá atrás subjugou Israel e sempre foi um problema para Israel. Não seria o melhor lugar para ele fugir da crise. E é interessante que ele foge da crise buscando pão e ele encontra a morte. Porque lá morreram ele e os seus 2 filhos. Ele foge da crise buscando pão, e a família encontra tristeza, angústia, encontra infelicidade em vez de felicidade. E a minha pergunta é: por que ele não ficou em Belém? Porque faltou-lhe coerência em relação ao próprio nome. Porque o seu nome, Elimeleque, significa Deus reina. Mas na verdade, na sua vida, Deus não estava reinando. Muitas pessoas ficaram em Belém e certamente superaram a crise, porque confiaram em Deus. Na hora da crise, você pode fugir dela para encontrar o que você precisa, e de repente você vai encontrar o contrário do que você precisa, porque aquele que fugiu buscando pão, porque faltou pão na casa do pão, encontrou foi
a morte, a infelicidade, a tristeza e a desgraça. Então fica aqui para nós uma lição. Deus não permite que venha a crise para que nós fujamos dela. Alguém disse a verdade: ou você pode apenas sofrer com a dor, ou você pode aprender com a dor. Ou você apenas sofre, ou você aprende. Por que Paulo, quando olhava para as tribulações, ele dizia assim, ó: eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação produz. A tribulação produz. Elimeleque não entendeu isso. Continuando o texto, verso de número 5: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com o beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. Aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Eu não sei se vocês sabem, mas só existem 2 livros na Bíblia com o nome de mulher. Um é Esther e o outro é Ruth. Não tem outros livros na Bíblia com o nome de mulher. São os 2 únicos livros, são os 2 livros que têm o nome de mulher. O que nós podemos aprender com a atitude de Ruth? Primeiro, perceba como que é essa história. Ruth e Orfa se casam com os 2 filhos de Noemi. Morre o pai, o Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. Agora, 3 viúvas estão praticamente desamparadas. Se hoje é difícil ser viúva, naquele tempo era pior ainda. Se hoje as viúvas sofrem, naquele tempo as viúvas sofriam muito mais, muito mais. Agora nós temos 3 viúvas: Noemi, que já era velha, temos Ruth e temos Orfa.
De repente chega uma mensagem em Moabe. Deus visitou o seu povo. Ou seja, agora tem pão na casa do pão. A crise passou em Belém. Não há mais crise em Belém. Noemi então decide voltar. Noemi decide voltar para Belém. E ela está voltando para Belém. No caminho ela olha para as duas jovens viúvas, que era também nora dela, e ela disse assim: ó, eu não tenho mais idade para ficar grávida e dar filhos como marido para vocês, porque a lei do levirato funcionava assim: quando morria o marido, o irmão do marido assumia a viúva para gerar com ela filho, que seria considerado filho do cara que morreu, para deixar descendência. Era a lei do levirato. Aí então Noemi diz: olha, eu não tenho mais como gerar filhos para dar a vocês como marido. Primeiro porque eu sou velho, e segundo, não daria tempo de eu gerar essas crianças crescerem para vocês assumirem como marido. Então vamos fazer o seguinte: cada uma de vocês volte para casa, volte para os seus deuses, reconstrua suas vidas, encontre o marido. As duas começaram a chorar muito. Orfa dá um beijo em Noemi e decide voltar para sua casa. Porém Ruth, que tinha convivido por muito tempo com Noemi, e aqui fica um aspecto muito positivo: Noemi conseguiu, com o seu testemunho e com a sua mensagem, plantar Deus no coração de Ruth. Ruth, através de Noemi, conheceu tão bem o Deus de Israel, que se converteu a esse Deus. E aí então ela diz assim para a sogra, inclusive a Noemi olha assim para Ruth e fala: olha, Orfa foi embora, vá você também. Orfa fez bem, voltou para sua casa, vá você também. Aí então Ruth diz assim: ó, não insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, e outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo Ruth estava decidida, resolvida a segui-la, deixou de insistir com ela, e então ambas se foram até que chegassem em Belém. O que acontece a partir daí? Quando as duas chegam em Belém, Ruth era muito proativa. Elas não tinham nada, viviam numa pobreza extrema. Ruth diz para Noemi: eu vou fazer alguma coisa para a gente sobreviver. Naquela época, o pessoal no campo que colhia, certo? Que colhia espigas de milho, por exemplo, era lei não pegar tudo, deixasse um pouco cair para trás, para que os pobres viessem pegando para a sua subsistência. Ruth vai ao campo, e enquanto os segadores estão colhendo o fruto, colhendo espiga, cevada, eles deixam um pouco para trás, e Ruth vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, para levar para casa, uma questão de sobrevivência. Ela e a sogra tinham que sobreviver. Quando ela estava no campo, um certo momento, quem que aparece? Boaz.
E quem era Boaz? Parente de Noemi, que podia ser o seu remidor. O seu remidor, uma figura de Jesus. Boaz, quando vê aquela moça, pergunta quem ela era, e aí acontece toda uma trama muito interessante, porque começa uma construção de um namoro, de uma aproximação, que vai terminar lá na frente, de acordo com a orientação da própria Noemi, a sogra, mentora e conselheira, em casamento. O certo é que lá na frente Ruth se casa com Boaz. E quem era Boaz? O parente remidor. Quem era Boaz? Um homem piedoso. Quem era Boaz? Um homem rico. E aí, olha que coisa extraordinária. Ruth se casa com Boaz, continua cuidando da sogra, e ela fica grávida. E sabe quem ela gera? Obed. Bom, lá na frente, engravida de novo. Sabe quem ela gera? Ou melhor, aí Obed se casa. E sabe quem Obed gera com a sua esposa? Jessé. Aí Jessé se casa. E sabe quem Jessé gera? Davi. Agora olha que coisa interessante. A decisão que Ruth tomou de seguir Noemi foi tão acertada que o final da história termina com Mateus colocando Ruth como uma das 5 mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus. Lembrando que ela não fazia parte do povo de Deus, lembrando que ela não era judia, não era israelita, ela era uma moabita. E quando você lê a genealogia de Jesus, quem está lá entre as 5 mulheres? Ruth. Quais são as lições que nós aprendemos com essa história? Primeira lição que nós aprendemos: há esperança mesmo nos tempos mais devastadores de nossa vida. Eu vou repetir: há esperança mesmo nos tempos mais devastadores da nossa vida. É interessante que Ruth, no capítulo 1, verso 20 e 21, ela diz assim: não me chame de Noemi, porque Noemi significa agradável, Noemi significa doce. E ela diz: não me chame de Noemi, chame-me de Mara. Ou seja, a minha realidade hoje não tem nada a ver com o meu nome. O meu nome significa doce, mas eu estou amarga, porque Deus tem me tratado amargamente. Eu saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Na verdade, Noemi não estava entendendo o trabalhar de Deus, o processo de Deus. Ela não estava entendendo, porque Deus não estava trabalhando contra ela, Deus estava trabalhando a favor dela. Porque Noemi não tinha noção do que iria acontecer de acordo com a providência divina. Aí você diz assim: mas ela saiu do plano, porque não era para ter fugido com Elimeleque da crise, era para ter ficado em Belém, enfrentado a crise. Só que eu gosto do que o Cote sempre diz: Deus sempre tem um plano para quem sai do plano. Glória a Deus. Porque nesse livro você enxerga claramente a providência divina, e também a manifestação da graça de Deus. Porque Deus escreve uma linda história a partir de uma história que na verdade era de fracasso. Diga para a pessoa ao lado: Deus tem um plano para quem sai do plano.
Deus tem um plano para quem sai do plano. Deus tem um plano para quem sai do plano. Por quê? Porque ela volta para o lugar da onde ela não deveria ter saído. Ela volta para a casa do pão. Ela retorna para a casa do pão. Ela volta para Belém. E quando você volta para o lugar onde Deus nunca quis que você saísse, Deus começa uma nova história na sua vida. Deus começa a escrever algo novo na sua vida. E a Bíblia diz que Deus começa a escrever algo extraordinário. Outra lição que nós aprendemos nesse livro com a Ruth: o passado não é nosso destino final quando confiamos em Deus. O passado não é o nosso destino final quando Deus está no controle da nossa vida. Presta atenção. Noemi tinha tudo para dar errado de acordo com o seu passado. Da onde ela era? De Moabe, uma terra não bem vista, um povo não bem visto por Israel, e com uma história esquisita que subjugou Israel, e o início desse povo foi estranho à luz da palavra de Deus. Ela era jovem, viúva, estrangeira, e quando ela decide ir para Israel ou para Belém, ela tinha consciência do que isso significava. Mas é interessante, o passado não é nosso destino final. Não importa como foi o seu passado, a partir do momento em que Deus começa a governar a sua vida. Não importa como foi o seu passado, a partir do momento em que Deus assume o controle da sua existência. Não importa como foi o seu passado. Raabe era prostituta, mas de repente ela entra dentro do propósito e plano de Deus, está presente na genealogia de Jesus também. Então preste atenção, não importa como foi o seu passado, a partir do momento em que você diz: Deus é o meu Senhor, Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino, agora Ele me governa, agora Ele me conduz, agora Ele escreve a minha história, eu estou nas mãos dEle. A terceira lição que nós aprendemos com Ruth: fazer a coisa certa geralmente exige um grande sacrifício. Eu ainda coloquei hoje no meu devocional: escolhas acertadas sempre exigem um sacrifício da nossa parte. Olha só, fazer a coisa certa geralmente exige um sacrifício. Ruth, primeiro, teve que deixar seu povo, sua família, sua casa, seus amigos. Ruth teve que deixar sua cultura. Ruth teve que deixar os seus deuses. Ruth teve que abrir mão de muita coisa para seguir Noemi. Se você quer fazer uma escolha acertada, você vai ter que renunciar a muita coisa. Agora preste atenção. Orfa poderia ter feito a mesma escolha de Ruth. Orfa teve a mesma oportunidade que Ruth teve. Orfa morou com a Noemi o mesmo tempo que Ruth morou. Orfa conheceu o Deus de Noemi, o Deus de Israel, Jeová, o Criador do universo, da mesma forma como Ruth conheceu. Ela até estava indo com a sogra, mas no meio do caminho a sogra tentou convencer as duas a voltar para casa, porque Noemi pensou em todas as implicações de chegar com aquelas duas estrangeiras, jovens viúvas, lá em Israel. Isso ia dar, ela pensou, isso aqui vai ser complexo, vai ser complicado. E a Bíblia diz que Orfa, apesar de chorando, beijou Noemi e escolheu errado. Sabe por quê? Nunca mais você encontra na Bíblia o nome de Orfa.
Simplesmente ela desapareceu da história bíblica. Simplesmente ela deixou de existir daqui para frente na história. Agora o que acontece com Ruth? O que eu quero dizer para você é que tem muita gente preferindo o caminho mais fácil, fazendo uma escolha errada, porque não quer sacrificar, não quer renunciar, não quer abrir mão. Preste atenção, gente. A vida é assim. Sempre diante de nós é posto a opção fácil e a opção mais difícil. Jesus disse, ó, tem uma porta estreita e uma porta larga. Qual que você vai escolher? Tem um caminho estreito e tem um caminho largo. Qual que você vai escolher? Tem a verdade e tem a mentira. Qual que você vai escolher? Tem a luz e tem as trevas. Qual que você vai escolher? Quantas vezes nós escolhemos errado porque não queremos nenhum sacrifício? A zona de conforto é a causa do não crescimento, do não avanço, do não progresso de muita gente. Ruth aceita a ideia de abrir mão, sacrificar, pagar o preço para ver a sua história mudar. E ela tem clareza do que ela quer, e ela não abre mão. E a sogra tenta convencê-la a desistir. Gente, é maravilhoso ver pessoas convictas do seu chamado em Deus. Pessoas que têm convicção de quem Deus é, de quem ela é e do que elas querem. Eu conheci o seu Deus, Noemi. Você passou para mim muito bem quem é Deus. E eu não abro mão disso. Custe o que custar, eu não te largo, porque eu sei a quem você serve. E eu quero servir junto com você. Qual é a outra lição que nós aprendemos aqui? Compartilhar abertamente sobre o nosso relacionamento com Deus traz intimidade aos relacionamentos horizontalmente falando. É bonito esse texto, porque Noemi fala com Deus com muita liberdade. E por estar num estado emocional bastante complicado, ela está falando um monte de bobagem aqui, que Deus nem está ouvindo. Deus tem me tratado amargamente, é por isso que eu estou assim. Tudo conspira contra mim. Saí daqui com muito. Deus está me fazendo voltar vazia, sem nada. Tem hora que Deus faz de conta que não está ouvindo a gente. E que bom, não é? E que bom. Tem hora que Deus ouve a gente orar assim, Deus fala assim, faz de conta que eu não estou te ouvindo, meu filho. Eu vou respeitar o seu momento de dor. E esse seu momento de dor faz você falar bobagem. Porque na verdade Deus não estava tratando ela, Deus não estava contra ela, Deus estava por ela. Deus estava escrevendo a história dela. Deus estava no controle da vida dela. Deus estava no comando do andar dela. Agora presta atenção. Essa sinceridade. E presta atenção, se está na Bíblia registrado, é porque essas conversas de Noemi com Deus foi ouvida. Tudo que está na Bíblia, alguém ouviu e escreveu. E às vezes a gente pensa que não ser sincero com Deus perto das pessoas aumenta a nossa intimidade e fortalece o nosso relacionamento. Não, pelo contrário. Ruth aprendeu tudo que precisava sobre Deus, exatamente vendo como Noemi se relacionava com Deus. Entre Noemi e Deus havia sinceridade, havia liberdade, até porque Deus é Pai.
Havia liberdade, ela falava, ela orava a si mesma, ela se expressava: Deus, estou mal, e eu acho que o Senhor é quem está me condenando pelos meus erros, o Senhor está me julgando pelas minhas falhas, o Senhor tem me tratado de forma amarga, por isso que eu estou amarga. Essa liberdade com Deus. E quanto mais ela era livre para se expressar diante de Deus, mais íntima ela se tornava no seu relacionamento com Ruth, que estava aprendendo sobre Deus. Então eu gostaria que você entendesse que o nosso relacionamento com o outro muitas vezes se torna mais forte ainda quando o outro vê o quanto nós temos liberdade diante de Deus como nosso Pai. Aquele que nos compreende quando ninguém mais nos entende. Aquele que nos ouve quando ninguém mais quer nos ouvir. Aquele que respeita a nossa dor e nos ouve pacientemente, como o pai do filho pródigo ouviu o filho mais velho falando um monte de bobagem para ele, porque não estava bem no seu coração e na sua alma. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que vemos uma amostra do poder redentor de Cristo, porque aquilo que Boaz faz com Ruth é o que Jesus fez com a igreja. A sexta lição: devemos ser pessoas de caráter, mesmo quando pensamos que ninguém está nos olhando. Presta atenção. Como é que Ruth chega em Belém? Ela chega como uma jovem moabita, viúva, pobre, cuja Noemi não estava enxergando muitas possibilidades. E ela chega discretamente, simples, e ela se comporta de uma maneira que talvez nem ela tinha noção de que toda Belém estava falando do procedimento, comportamento e atitude dela. Caráter é quem você realmente é quando ninguém mais está te olhando. Ruth não tinha ideia de que milhões de pessoas iriam ler sua história. Ela viveu uma vida simples na obscuridade. No entanto, ela mostrou um caráter incrível. Até Boaz menciona a sua reputação. Olha só, Ruth capítulo 2, verso 11: foi-me totalmente mostrado tudo o que fizeste à tua sogra, desde a morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra de teu nascimento, e chegaste a um povo que tu não sabias até agora. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois neste último caso usaste mais bondade do que no princípio, visto que não seguiste os jovens, sejam pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, eu te farei tudo o que tu exigires, porque toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Presta atenção. Ela não tinha noção. Ela não sabia. Ela foi uma mulher simples, na obscuridade, que viveu com integridade, e Deus soprou a sua reputação, que chegou em todos os cantos de Belém. E Boaz, quando fala com ela, diz: já chegou até a mim o sacrifício que você fez para chegar até aqui. Já chegou até a mim a maneira como você cuida da tua sogra Noemi. Já chegou até a mim que você é uma mulher extraordinariamente virtuosa. Caráter, gente, é aquilo que nós somos quando pensamos que ninguém está nos observando. Ruth foi acima e além na forma como ela honrou e respeitou sua sogra, e ao fazer isso, tornou-se conhecida em toda a cidade como uma mulher virtuosa. Ela trabalhou duro
seguro para fornecer comida para ela e sua sogra. Tudo o que ela fez mostrou seu caráter, e por causa desse caráter ela foi honrada por Deus. Como Ruth, também precisamos trabalhar para ser homens e mulheres íntegros. Agora, uma das coisas que eu acho linda aqui é o relacionamento dessas duas pessoas diferentes. É uma israelita com uma moabita se dando bem. É uma velha senhora se dando bem com uma jovenzinha senhora. Presta atenção. É uma sogra que se dá bem com a nora. E se dá tão bem que, ao conhecer Deus através da sogra, ela não quer mais largar a sogra para não perder esse Deus. Percebe como quem complica somos nós? Percebe que quem faz com que as coisas sejam complexas somos nós? Como é que pode uma judia se relacionar bem com uma moabita? Como é que pode uma senhora idosa se relacionar bem com uma jovem? Como é que pode uma sogra tão diferente se relacionar bem com a nora tão diferente? É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz: o que depender de vós, tende paz com todos. Noemi foi para Ruth canal da graça de Deus. E como eu gostaria de estar falando para todas as sogras do Brasil, Noemi foi para Ruth canal da bênção de Deus. Noemi foi para Ruth canal da graça que proporcionou ou provocou transformação na vida de Ruth. Devemos ser pessoas de caráter, mesmo quando pensamos que ninguém está olhando. A última lição: Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Presta atenção. Ela foi bisavó do maior rei da história de Israel, Davi. Jesus faz parte da linhagem de Ruth. Qualquer pessoa que olhasse para Ruth diria: lá atrás, você é uma improvável. A impressão que dá é que você entrou numa família desgraçada, porque morre o sogro, morre o seu marido, morre o seu cunhado. Presta atenção. Ela tinha tudo para dar ouvido e crédito a muitos que não conseguem enxergar a soberania de Deus e a providência divina. Vou repetir: Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Não importa onde você nasceu, não importa qual é o seu sobrenome, não importa qual é o seu passado, Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Não importa o que você já passou na vida, Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Foi assim com Gideão, quando Deus disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele respondeu para aquele que vinha em nome de Deus: você errou endereço, eu sou da tribo de Manassés, e da tribo de Manassés, que é a menor, eu sou da família pobre, da família pobre, eu sou menino magro, você errou o endereço. Não errou não. Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito.
Pedro deu muito trabalho para Deus, deu muito trabalho. Ô Pedro complicado, mas se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. O apóstolo Paulo era sanguinário, ele estava presente na morte de Estevão. Qualquer um diria, qualquer outro pode, Paulo não. Mas Paulo teve um encontro com aquele que pode fazer o que fez com Ruth. Aquele que todos pensavam é apenas um perseguidor do povo de Deus, se tornou o maior bandeirante do evangelho. Deus usa pessoas improváveis para o seu propósito. Vamos ficar de pé e vamos orar.